Gente, então, bom dia, né? Nós vamos falar sobre os principais tipos de carboidrato. E aí, só para lembrar um pouquinho da aula de ontem, quando a gente fala de carboidrato, então, a gente está falando de uma molécula super mega abundante, né? Encontrada na natureza. E também a gente está falando de uma molécula que, em muitos casos, a gente chama de açúcar, né? Que é o que está presente nos nossos alimentos e que dá ali uma das características, né, dessa molécula é agregar valor adocicado aos produtos. Então, sempre que um produto for adocicado, possivelmente ele vai ter aí carboidrato na sua formulação, tá? Nos seus componentes. Além disso, a gente precisa lembrar que o carboidrato, ele possui 3 funções principais, né, que é função de energia, função de armazenamento e função de estrutura. E aí, falando disso, a gente falou, né, das classificações, então a gente classifica os carboidratos em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos aqui vai ter a presença de só um sacarídeo. Os oligosacarídeos, eles vão ter de 2 a 10 sacarídeos ali na sua composição, e os polissacarídeos vão ter mais de 10 sacarídeos na sua composição, tá? Normalmente, os polissacarídeos, eles são carboidratos mais complexos, que normalmente ele não tem já um sabor tão doce, tá? Quanto, por exemplo, os carboidratos, os monossacarídeos e os oligosacarídeos. E aí, né, para a gente finalizar essa primeira parte sobre carboidratos, a gente vai falar sobre os principais tipos de carboidratos. Então, quais são, onde a gente encontra, né? Então, a gente encontra muito, né, e ele está presente principalmente nas frutas e no mel, é a frutose. Então, ele dos açúcares simples, ele é o mais doce, tá? Então, eu consigo utilizar ele numa proporção menor do que outros açúcares para adocicar algo, né? E uma coisa muito interessante da frutose é que ela vai dar, né, vai liberar energia no organismo de forma mais lenta, tá? E aí, a glicemia normalmente acontece de forma mais lenta também, tá? Por quê? Porque isso faz com que o açúcar, a concentração ali do sangue, não aconteça muito rápido, tá? Então, a gente tem aí a frutose que está presente nas frutas e no mel, né? Então, a gente encontra tanto nas frutas como no mel. Como eu disse, né, ontem, porque no mel se encontra principalmente nas verduras, nos legumes, nos vegetais, e a abelha vai lá, consome aquele pólen e depois transforma isso em mel, tá? A glicose já é um açúcar, né, um pouco mais complexo, que é obtido por carboidratos mais complexos, tá? Como, por exemplo, os polissacarídeos, e aí a gente vai encontrar glicose tanto em cereais como frutas e hortaliças. Ele tem aí uma característica de sabor bem doce também, né? E aí, quando a gente fala de glicose, por exemplo, quando a gente consome uma alta quantidade de bebidas alcoólicas, que tem o álcool, é importante a gente fazer aí o consumo desse açúcar para que a concentração no nosso sangue permaneça, né? Continue igual ou de forma adequada. Ela, ao contrário da frutose, ela já é absorvida de forma mais rápida e, por isso, normalmente, aumenta-se aí o índice glicêmico quando a gente consome este carboidrato, tá? Além disso, ele acaba ficando em armazenamento tanto no fígado como nos músculos, tá? Em forma de glicogênio. A galactose já é um carboidrato que tem 2 monossacarídeos, né? Ele é formado, então, por lactose e por glicose, tá? Ele é proveniente da lactose e está presente, ia falar previsto, ó, presente tanto no leite como nos seus derivados.
e também é utilizado como fonte de energia, né? Então, por exemplo, até mesmo para as bactérias se multiplicarem, né, elas precisam do açúcar, elas conseguem utilizar esse carboidrato para a obtenção de energia para a sua multiplicação. Gente, eu só falei um negócio errado. A galactose mais a glicose, ela nos dá a lactose, tá? Eu falei o contrário, eu falei que ela se divide em dois, tá? Então, na verdade, a galactose, ela é um sacarídeo monossacarídeo e ela é resultado da quebra de sacarídeo do leite, que é a lactose. Aí a gente tem a sacarose, tá? Que pode ser encontrado tanto na beterraba como na cana-de-açúcar. É aquele açúcar que a gente conhece como o açúcar de mesa, tá? É o açúcar mais comum que a gente encontra. É o açúcar que a gente adoça ali o cafezinho, o suco, o bolo, né? O açúcar cristal. Ele é, então, o açúcar mais comum, é um açúcar branco, tá? E ele é um disacarídeo, então ele é formado pela soma de uma glicose, de uma molécula de glicose, mais uma molécula de frutose, formando uma molécula de sacarose. Ele também tem rápida absorção, tá? Então, automaticamente, ele eleva a glicemia e fornece energia para as atividades físicas. Então, eu vou fazer uma atividade física. O que eu vou consumir? Eu vou consumir carboidrato, tá? Para aumentar aí a minha energia, para que eu possa fazer aí de forma adequada as minhas atividades físicas. E também contribui, né, no armazenamento de carboidrato no organismo através do glicogênio, tá? Então, aqui, gente, embaixo nessas figuras, a gente tem, então, a cana-de-açúcar do lado esquerdo e a beterraba do lado direito, e aí a gente tem esses açúcares, tá? Que são provenientes da transformação desses vegetais em açúcar através de alguns processos. Aí a gente tem a lactose, que é o principal açúcar que está presente no leite, tá? Então, a título de curiosidade, de 5 a 8%, né, presente no leite humano, então no leite da mãe. Então, quando a gente dá o leite para a criança, né, no caso da mãe, ela tem muito mais lactose do que no caso da vaca, tá? Então, por exemplo, crianças que têm intolerância à lactose, normalmente não conseguem consumir nem o leite da mãe, por causa da presença do açúcar que está aí na formação desse alimento, tá? Ele é composto, então, por glicose e galactose, e é um açúcar menos doce, tá? Eu não sei se vocês já consumiram alimentos sem lactose, né? Ou que tem lactose, não era lactose, mas daí a gente adiciona uma enzima chamada lactase, e aí a quebra desses carboidratos, da glicose e da galactose, e aí a gente consegue absorver esse alimento, né? O organismo consegue absorver. Quando a gente pega um leite normal, comum, pasteurizado lá, integral normal, a gente tem uma doçura com relação ao leite. Ele não é doce, mas ele tem uma doçura lá no fim, né? Mas agora, quando a gente quebra isso, e aí fica lá aqueles leites zero lactose, não é que foi tirada toda a lactose, ou é um leite diferente, que a vaca não produz lactose. Na verdade, a gente adicionou a enzima para que haja essa quebra. E aí, normalmente, a gente tem um produto mais doce, tá? Então, normalmente, o produto sem lactose, que foi utilizado a enzima, ele é mais adocicado do que o que é tradicional, tá? E aí a gente encontra tanto no leite como nos seus derivados, tá? A gente não é só no leite, então tem no iogurte, vai ter no queijo e outros derivados do leite, tá? Então, quem tem intolerância a leite, muitas vezes não consegue consumir iogurte, não consegue consumir queijo, manteiga, tá? Que são todos derivados do leite. Aí a gente tem a maltose, né? Que eu creio que muitos aí já encheram a boca de água ao ver essas fotos, né? O que é a maltose, então? Ela é um açúcar formado por duas moléculas de glicose, né? E normalmente ela é resultado da quebra do amido, tá? Então eu tenho um amido, que é um polissacarídeo, ele passa por processos de quebra, desestruturação, e aí eu tenho a maltose. A gente encontra normalmente a maltose em cereais,
né, no processo de germinação, e também nos cereais do malte, né, no malte de forma geral, que vai produzir a nossa cerveja, tá? Então, é um produto que a gente encontra aí na cerveja. Então, inclusive, a cerveja tem carboidrato, né? Fala-se, né, nutricionalmente, que cada copo de cerveja, a gente está consumindo aí aproximadamente um pão francês, tá? Depois, a gente vai ter o amido, que é o polissacarídeo mais encontrado nos vegetais, mais abundante, tá? A gente pode encontrar o amido em cereais, raízes, tubérculos, leguminosas, entre outros, e constitui aí a principal fonte dietética de carboidrato, tá? Quando eu falo desse carboidrato, né, a gente pode lembrar de algumas marcas amarelinhas, não vou falar nomes, mas ele é um carboidrato que a gente utiliza em outras receitas. Então, às vezes, a gente vai fazer um bolo, vai fazer um caldo, vai fazer um molho, né? A gente acaba utilizando o amido para engrossar. Por que a gente utiliza ele? Por causa dessa característica polissacarídea dele, ele se liga à água e à molécula de gordura, proteína, e ele transforma isso em um creme, né? Em algo mais grosso, em algo mais viscoso. Então, a gente tem aí o amido também, a gente utiliza em outras preparações. Né? Então, é bem interessante. Então, por exemplo, a gente consegue utilizar no inhame, a gente consegue pegar do inhame e fazer outros produtos. Tem muita gente hoje em dia que trabalha com os veganos, com os produtos veganos, vegetarianos, que utilizam o amido ou o inhame para fazer cremes, por exemplo, como maionese vegana, requeijão vegano, creme de leite vegano. Eu, há algum tempo, há uns 2 anos, mais ou menos, com uma turma de técnica de alimentos da noite, a gente desenvolveu um requeijão com inhame, e ficou muito bom, tá? Era um requeijão sem queijo, né? Mais à base de inhame, para pessoas que não consomem produtos de origem animal. E ficou muito bom. Tá, lógico que não fica igual, né? Mas ficou bem próximo do igual, tá? Aí a gente tem a maltodextrina, para quem treina, vai na academia, fala, eu vou tomar uma malto, vou consumir malto, enfim, né? Por que o pessoal consome maltodextrina? Porque ele é um carboidrato, né? Um polissacarídico, que é formado por glicose, né? E ele fornece energia para o organismo. Então, uma função principal aí é fornecer energia, né? Para o organismo. Então, as pessoas acabam consumindo esse carboidrato, por quê? Porque ele evita os picos glicêmicos, tá? Então, ele não dá energia de uma forma muito rápida, igual, por exemplo, a glicose, a sacarose, mas o músculo, né? Ele consegue utilizar esse carboidrato para a sua síntese, para a síntese do glicogênio, tá? Então, ele é um ótimo carboidrato para quem trabalha aí na musculação, vai vender. Ele é bastante utilizado, não é um carboidrato caro, tá? Porque a gente tem até isso que a gente precisa pensar, custo, benefício. Então, ele é bastante utilizado aí por pessoas na academia, tá? Normalmente a gente utiliza a maltodextrina antes do treino, tá? Se vocês quiserem, quem quer malhar aí, ganhar massa muscular, ganhar energia para treinar, tá? Ou eu falo de musculação, mas eu faço treino que utiliza muita força, precisa de muita energia. Vocês podem consumir a maltodextrina. Ela é esse pozinho branco aqui embaixo, igual essa foto, tá? E aí a gente consegue utilizar para obtenção de energia. Aí a gente tem a celulose, tá? Que é um polissacarídeo bastante fibroso e é resistente às enzimas digestivas, então o organismo ele acaba não conseguindo absorver esse carboidrato, tá? Um dos seus principais papéis é aumentar o bolo fecal
fazer um peso nesse bolo fecal e fazer com que a gente consiga eliminar as fezes de forma mais rápida e tranquila, sem ressecamento, sem machucar o intestino, o ânus, enfim. Ele é encontrado principalmente nas plantas, né? Mas também faz parte aí das folhas, caules, raízes, sementes e cascas de fruta, tá? Então, esse primeira foto aqui, tá? É como a gente, quando depois do processo lá de obtenção da celulose, através das plantas, é a celulose praticamente pura, tá? Então, é bastante interessante a gente consumir aí alimentos ricos em celulose para a gente conseguir fazer com que o intestino funcione de forma adequada. A pectina, né, é um polissacarídeo, então, estrutural, como eu comentei, né, a gente tem uma função do consumo, né, do carboidrato como estrutura, tá? Ele é bastante semelhante à celulose, só que ele é utilizado como sustentação, tá? E vai estar aí principalmente presente na carapaça de crustáceos, como, por exemplo, caranguejo e siri. Aqui a gente vai ter um grilo, tá? E da formação de um grilo, tá? 8,5% ali do grilo é formado de quitina, tá? Então, é também bastante utilizado, ele vai dar toda a sustentação para a carapaça desses insetos, tá? E, por último, mas não menos importante, tá? A gente tem a pectina, que também é um polissacarídeo, que a gente não consegue digerir, tá? Mas ele consegue absorver água e aí ele acaba formando um gel, tá? E aí a sua utilização, o que ele auxilia? Ele auxilia tipo assim, quando a gente come, se alimenta, o nosso intestino, ele enche, né? Mas a utilização da pectina, ele auxilia, né, nesse esvaziamento gástrico, né, nesse esvaziamento do que a gente se alimenta, de forma mais devagar. Então, ele vai retardar esse esvaziamento. Ele tá bastante presente na casca de frutas, principalmente de frutas cítricas, tá? Então, do maracujá, da laranja, a gente utiliza muito, né, a pectina para a produção de geleias, marmelada. Então, às vezes a gente vai fazer geleia, por exemplo, de uma fruta que não é cítrica e que não tem muita presença de pectina, a gente adiciona a pectina para ela formar esse gel, tá? Fazendo a ligação da água com o carboidrato, e aí ele forma esse gel e dá essa característica de geleia para a gente, tá? Então, ele também é utilizado aí para produção e estabilização de bebidas e sorvetes. Por quê? Como assim estabilização? Quando eu falo de sorvete, por exemplo, eu vou ter a parte aquosa e a parte lipídica. Então, a pectina, ela auxilia para que essas duas partes, depois do processamento, não se divida, né? Não tenha aí a divisão e formação de um gelo diferente, mais cristais, e daí da outra parte um pouquinho mais duro. Então, ela é auxiliada como estabilizante aí em alguns produtos, como, por exemplo, bebidas e sorvetes, tá? Então, essa foi a primeira parte da aula, que a gente fala sobre os principais tipos de carboidrato, tá?